Olá, meus queridos, minhas queridas aí do canal Luz para os Corações. Quero deixar aqui essa mensagem para você sobre o conhecimento da palavra do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 3, o verso 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para repreender, para corrigir, para edificar, para salvar, em todos os aspectos. A palavra do Senhor também diz em 2 Pedro 2, 18, que 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Há muitas pessoas que daquela forma, que diz que a letra mata que fala lá em 2 Coríntios 3, verso 6. Muitas pessoas, então Deus, o próprio Jesus estava errado, quando ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, 39, examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estima-se que no tempo da Igreja Católica, mais de 1000 anos, as pessoas, a tecnologia, tudo, houve um atraso de mais de 1000 anos, porque na Igreja Católica, no início, eles não queriam que ninguém lesse a Bíblia para não chegar ao conhecimento da verdade, que só através da palavra de Deus é que vem a nossa salvação, a verdade pura, de Gênesis a Apocalipse, não é usar versículos isolados, ou só o Velho Testamento, não, todo. Aqui o texto que eu li de 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz que toda a escritura é divinamente, para cada texto bíblico, cada passagem da Bíblia, ela tem uma afinidade muito útil, não tem como. O Senhor diz, usando o profeta Oséias, capítulo 4, 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quem não conhece é como quem não vê, é cego. Então, o Senhor, a primeira coisa quando o Senhor falou para Josué, quando o sucessor de Moisés, está em Josué capítulo 1, o capítulo 1, versículo 1 em diante até o 9, foi que não se aparta do livro desta lei, porque tu farás este povo herdar. Olha a responsabilidade a terra prometida. Olha a responsabilidade de um líder. Olha a responsabilidade de uma pessoa que traz a palavra, um sacerdote, um líder, que ele tem que ter o conhecimento da verdade, meditar na palavra do Senhor. O que é que o Senhor diz em também Salmos, capítulo 1? Bem-aventurado o varão que não toma conselho com os ímpios, mas antes medita na minha palavra. Ele medita nela de dia e noite. Isso quer dizer toda hora, todo momento. Então, meu querido, numa outra forma de você conhecer a Deus, a não ser pelo verbo de Deus, que se fez carne, que é a palavra. O Senhor se materializou, mas ele é o próprio verbo, é a própria palavra, como lá em 3 João diz, 5, 7, se não me engano, que três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, a trindade de Deus. Então, meu querido, é a palavra de Deus, tudo foi criado pela palavra lá no Gênesis. Haja luz. Então, é o mesmo que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verbo, e no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? É a palavra que sai da nossa boca, Então, a própria palavra de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23, recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, aquilo que Deus nos dá, o conhecimento, a verdade, você vê lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir ali do 47, você vai ver Filipe dizendo para Natanael: achei na lei de Moisés, de quem Moisés falou. Quem? Jesus de Nazaré. Até que Natanael retruca com Filipe: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É. Então, meu querido, ele disse: vem ver. E ele foi. O que aconteceu? Teve um encontro com o Senhor. Então, meu querido, você vai ver muito isso nos evangelhos. E aconteceu assim para se cumprir o que foi falado pelo profeta Isaías, que foi pelo profeta Jeremias, os profetas. Então, meu querido, uma coisa para você entender, que
que aqueles carrascos que estavam batendo no Senhor Jesus, ele não era inimigo do Senhor, que o Senhor não tem inimigo, porque uma coisa é o Senhor cair nas mãos do inimigo, outra coisa é se entregar, como ele diz lá em João 10:38. Ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo dou. Então aqueles que estavam trabalhando ali, batendo no Senhor, fazendo tudo aquilo, eles apenas eram empregados. Eles apenas estavam trabalhando para cumprir a palavra de Deus na vida do Senhor Jesus. Nada, aqueles que bateram, que ele não tinha nem noção que ele estava sendo usado para cumprir a palavra de Deus, meu querido. Então, porque de outra forma, jamais, se o próprio Senhor falou diante do rei, se nenhum poder tem sobre mim, se meu pai não permitisse, quando ele estava ali diante de Herodes, nenhum poder tu teria sobre mim, porque se tivesse eu oraria, o meu pai mandaria agora 12 legiões de anjos. Então, meu querido, nós temos que examinar as escrituras, meditar, buscar, não ficar naquela. Você vai pregar para um testemunho de Jeová, e ele vai dar de a zero em você. Se você vai pregar aí para as seitas, que Paulo disse que se multiplicaria, vê-te levar de doutrina, a tua salvação está nas tuas mãos. Você tem que examinar, tem que ser que nem os crentes de Bereia. Eram os apóstolos pregando e ele conferindo se estava na Bíblia. Tudo que você vai escutar por aí, a não ser que você queira ser mesmo, jogar a sua alma no inferno, gostar de ouvir o que muitos têm pregador, porque tem toda a qualidade de pregador. É o pregador da corte, né? Que é aquele que prega para agradar, aquele pregador profeta de baseada, que vai para as igrejas, profetada, não é nem profeta, porque eu creio na profecia, é bom quando Deus fala da gente, mas Deus não vai falar nada o que está dentro da palavra dele. Esse negócio de eis que Deus vai te levar ao inferno, vai para te mostrar, e Deus não obriga você a crer, não. Se eu falou para Pedro, você vai ver no Evangelho de João, capítulo 6, quando Pedro disse, Senhor, essas palavras que o Senhor está pregando é muito dura, muitos estão te deixando, né? O que o Senhor falou? O Senhor dificultou mais, falou, Pedro, a minha palavra não mata, ela é vida, não quer ir com eles também não. E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem vida eterna. Então, meu querido, Deus não obriga esse negócio de dizer que eu já vi um monte de abobrinha, profecia para casamento, eis que essa é a... Não existe isso. A primeira mulher que Deus deu a Adão, já colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ei, não precisa você estar orando aí, você vai ficar orando a vida inteira, não vai casar, não vai ter filho, vai morrer solteiro. Você tem que orar a Deus, sim, pedir a direção, mas é que você que tem que procurar. Se você vai orar a Deus, Deus mandar uma aleijadinha cega em cima de numa cadeira de roda para você se casar, você vai querer? Não adianta, meu querido, não vem com essa. Você vai orar, sim, temos que orar, pedir a direção de Deus, mas tem coisas que não é Deus que tem que fazer. Você vai ter apenas o conhecimento da palavra de Deus, buscar a verdade de Deus. Quantos hoje em dia estão aí mortos espiritualmente, buscando profecia, de vez de ler a palavra de Deus? Porque quando precisar Deus falar, Deus vai usar um profeta e falar com você, não você correr atrás de profecia, não. A verdadeira profecia inerrante é a palavra de Deus, que Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o profeta. O profeta tem de todo tipo. Profeta da corte, profeta de passeada, que profetiza, profeta de prosperidade, só para agradar o homem. Deus nunca mandou uma profecia para não ser para conserto, ou para que o povo se chegue. Deus não vai usar, porque já tem a palavra dele. Eu creio em profecia, e tenho o dom de profecia, e Deus fala, mas não precisa você correr atrás de profecia. Você vai orar a Deus, se for preciso, Deus vai usar alguém para te falar, com certeza, eu não duvido disso. Eu sou pentecostal, creio no Gênesis Apocalipse, sim, creio na profecia, mas eu não fico correndo atrás, porque muitas pessoas hoje estão mortas na fé. Porque conta a sua vida para Joaquim, Severino, Antônio, aí as pessoas vão profetizar em cima daquilo que eles estão ouvindo, não o que Deus está falando, entendeu? Não o que Deus está falando, querendo te agradar. Não, meu querido. Às vezes é um conselho que Deus está querendo com aquela pessoa veio o que aconteceu com o profeta Jeremias.
Deus usou o profeta Jeremias dizendo que o povo ia para a Babilônia passar 70 anos, e viu o profeta Anani, pegou e falou, falou até para o profeta Jeremias: eis que o Senhor em 2 anos trará o povo de novo. Jeremias disse: tudo bem, e o Senhor mandou eu falar, mas se... Aí o que aconteceu? Ele profetizou. Depois o Deus mandou o profeta Jeremias falar para ele: olha, tu vai morrer, porque tu foi contra a minha própria palavra. E Ananias morreu, meu querido. Profetizou contra a palavra de Deus. Ei, tem muitos morrendo aí. Não foi afulminado ainda, porque Deus está na graça, né, querido? Mas Deus ainda fulmina também. Só vê a história de Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então, meu querido, a verdadeira profecia que não é inerrante é a palavra de Deus. Tudo que você, até para julgar uma coisa, tem que ser com base na palavra de Deus, uma resposta com base na palavra de Deus. Vamos ver, se alguém vem pedir uma opinião, você não pode dar de você mesmo. Você vai dizer: vamos ver o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz o quê? Vamos ver como é que está, o que foi. Tem que olhar os dois lados da moeda, não só ir deixar se levar por o que as pessoas falam. Tem que olhar, contar um lado e o outro, não ser dois pesos, não ser duas medidas, né? Porque tem pessoas que julgam, chega, conta, acreditam no que aquela pessoa está falando. Não, não é assim. Nós temos que ter essa sabedoria. Então, meu querido, a palavra do Senhor, ele diz lá em Mateus 24, 35, se não me engano: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ei, Hebreus capítulo 13, 8 diz que Deus não muda, ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus eternamente. Ali está falando da própria palavra, porque Deus muda. O próprio Deus em si, ele muda. Quando ele manda, ele diz, usando os profetas Jeremias, o profeta Ezequiel: se eu mandar o mal contra uma cidade, e eles não se converterem, não se arrepender, o mal virá. Mas se eles se arrepender e voltar atrás, eu também me compadecerei dele e voltarei atrás. Então, ali quando diz que não muda, é a própria palavra do Senhor. Deus não vai mudar. Ele diz em Apocalipse 22, aquele que ia acrescentar um tio desta palavra, será acrescentar todas as pragas que existem nesse livro da lei sobre ele. Se ele tirar uma palavra, o que é que acontece? Ele tirará o nome dele do livro da vida. Então, meu querido, tem uma garantia. Se você ver lá em Isaías 34, 16, pode olhar de vezes que tudo se cumpriu. Lá está dizendo tudo. Deuteronômio capítulo 4, 2. O Senhor diz: tudo que está escrito, tudo que vocês precisam, Israel, já estão escrito aqui na palavra de Deus. Não precisa Deus nunca vai desfazer da palavra dele, falar uma coisa que não está na palavra dele, ou que está na palavra dele, mostrar céu, um monte de coisa que está na palavra. Deus vai desfazer da palavra dele para falar alguma coisa. Deus não te obriga nem a mim, só que nós vamos ser julgados pela palavra dele. A palavra do Senhor diz em João 12, 43, eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar. Porque aqueles que ouvem a minha palavra e não creem, já tem que um julgue. Esta palavra que eu tenho pregado, ela há de julgar no último dia. Então, meu querido, Deus poderia até salvar a todos, mas é a palavra que vai julgar. Deus vai tirar as vestes de advogado, e aí o justo juiz vai vestir as vestes de um juiz, e vai ser julgado. Todos nós julgamos pela palavra de Deus, uns para o galardão e outros para a condenação do trono branco, para a vida eterna, para o sofrimento eterno, conforme Apocalipse capítulo 20, 14. Então, meu querido, examine a escritura, busque a palavra de Deus, o conhecimento. Quem não conhece é que nem está cego. Foi o que o Senhor falou usando o profeta Oséias capítulo 4, 6. O meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. Um bom advogado, ele conhece todas as leis. Então, um bom crente para pregar para as pessoas, claro que com sabedoria, com entendimento, né? Não como os fariseus, que a pior coisa que abomina o Senhor é um bom conselho com mau exemplo. É o que o Senhor falou em Mateus 23. Chamou aqueles conhecedores da palavra, os editadores da palavra de Deus. Ali assim, a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, porque eles conheciam, mas rejeitaram o próprio Filho de Deus. E o Senhor chamou ele o quê? Filhos do inferno. 2 vezes mais do que vós. Então, meu querido, está falando ali de quê? De pessoas que conhecem a palavra de Deus, meu querido.
pessoas que conhecem a palavra de Deus. Não basta só conhecer, é o viver, falar mais alto, mas precisamos conhecer. Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meu querido, é isso aí. Espero que nunca peguem apenas um versículo isolado que nem a seita. Todas as seitas, eles usam versículos isolados e vem através de revelação de anjo. É bem fácil de você detectar uma seita. Quando ele vem, o anjo me falou, vamos dizer Maomé, o anjo no anjo, o anjo. Paulo diz o quê? O que ele diz lá, escrevendo Paulo dos Gálatas? Ainda que um anjo venha do céu, anjo do céu, e fale, ou eu mesmo, seja maldição, anátema. Ele diz lá em Colossenses, não ficai com seu bel prazer na carnalidade, cultuando aos anjos, dizendo coisas. Ei, os anjos não foi escolhido para pregar, trazer a palavra, não é eu e você. O Espírito Santo de Deus é quem revela a palavra de Deus. É o Pai que revela a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, 25, o Senhor diz, Pai, graças eu te dou, porque aos grandes e sábios ocultaste essas coisas, mas aos pequeninos revelaste. Ei, Satanás conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo. Ele pregou para Jesus e não deixou de ser diabo. Ele só não tem a revelação da palavra de Deus, meu querido, porque a palavra de Deus é revelação. Mas Deus vai te revelar aquilo que você já leu, que você estudou, que você tem um conhecimento na hora certa, a não ser um Paulo da vida, né? Com uma missão específica que Deus revelou-se mais profundo de toda a história da palavra que estava oculto, né? Ele diz, né, lá em Colossenses, Filipenses, você vai ver em Romanos 1, que Deus revelou as coisas, porque Deus tinha que usar um Paulo para deixar essas maravilhas da revelação da palavra aí, né? O maior doutrinador de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Então, meu querido, precisamos conhecer a palavra. Você não vai conhecer, saber se você não lê a palavra de Deus, tá bom? Eu já li a palavra do Senhor talvez umas 10 vezes, a Bíblia, mas quanto mais eu leio, mais vejo que não conheci. 25, 6 anos que eu leio a palavra do Senhor, mas quanto mais eu leio, mais é que eu acho que eu não sei nada, porque ela é profunda, ela é a coisa mais preciosa que tem. Quanto mais você lê, ela te mostra que você não sabe nada. Então, meu querido, medita na palavra do Senhor. A tua vida, a tua salvação está através dela, na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Essa é uma mensagem aí do Evangelho de José Mateus. Vai estar aí no canal Luz para o Meu Coração. Tem o Facebook, o meu Instagram, tem o meu TikTok, tem o meu Kawaii também aí. Muitas mensagens, pessoas pegando, tá bom? E tem o meu blog José Mateus Luz para os Corações aí na Google. E o meu canal ao vivo aí, canal Luz para os Corações no YouTube. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Espero que você, a cada versículo que tem aí, você possa anotar, tá bom? Muito bom, que Deus abençoe. Nossa, não está querendo desligar. Nossa. Liga, minha linda.